Vamos falar do setor de aviação. Vou falar aqui com vocês de Gol e Azul. O que esperar dessas companhias para o ano de 2023? Olha, as projeções aqui não são das melhores. Apesar de números melhores, os analistas mantêm cautela e reduzem o preço-alvo para as ações da Gol e da Azul. Qual é a questão aqui das ações desse setor? Meus amigos, empresas do setor aéreo são empresas muito alavancadas, são empresas com margens pequenas. Então, para longo prazo, não são ações das mais interessantes. Setor de aviação, assim como, por exemplo, o setor de varejo, tem riscos muito fortes. Então, na questão de análise de empresas do setor de varejo e aqui também de aviação, tem que ser levado em consideração isso. Então, no momento de montar uma carteira de investimentos, na minha opinião, o mais acertado, se for colocar Azul e Gol, eu não gosto dessas empresas. O ideal é botar uma porcentagem pequena na carteira. E a porcentagem de ações maiores, colocar aí de empresas de setores mais tranquilos, menos problemáticos, certo? Então, vou olhar com vocês aqui alguns pontos dessa matéria do Infomoney. Os números das companhias aéreas nos últimos trimestres podem até ter melhorado, mas as casas de análises continuam cautelosas em relação a essas empresas. XP e JP Morgan continuam a enxergar um cenário bem desafiador para as empresas em 2023. A recomendação da XP para os dois papéis é neutro, ou seja, tá dentro, tá fora, fica fora. O que eles estão vendo aqui, meus amigos? Lucratividade baixa, atividade econômica lenta, custos elevados e nível de endividamento também elevado. Então, neste ano, assim como nos anos anteriores, apesar das melhorias, esses indicadores, esses pontos devem continuar a pesar nos resultados dessas duas companhias, certo? Então, de acordo com a XP, o foco da Azul deve ser em restaurar sua presença internacional, enquanto que a Gol tenta ganhar terreno aqui no Brasil novamente. De qualquer forma, os dois papéis tiveram aqui seus preços-alvos reduzidos. A Azul caiu aqui de um preço-alvo de R$ 30 para 14, com um potencial de valorização de mais ou menos 20% em relação ao pregão anterior a este. E aqui, Gol caiu dos 22 para os R$ 9,10, potencial de 15% de valorização em relação ao último fechamento, meus amigos. E aqui a JP Morgan adota um posicionamento bem parecido. O preço-alvo para eles da Azul é de R$ 22,50. Está mais otimista aqui do que a XP. E um potencial aqui de 93% de alta. Então, apesar de estarem aqui menos otimistas do que anteriormente, a JP Morgan está vendo aqui potenciais maiores de valorização em relação à XP. E para Gol, o preço-alvo é em R$ 11, potencial também de valorização aqui próximo dos 40% em relação ao pregão anterior. Desempenho desses papéis até agora. No ano de 2023, Gol 4 está com uma alta de 2%. Chegou numa região de suporte muito importante, região aqui dos R$ 7, 7,50. Cada velhinha dessa aqui é um ano, certo? Então, Gol, ela tá batendo aqui, ó, nesta região desde 2007, 2008, que é aqui, ó, 2007, 2008. E agora, em pleno 2023, voltando a bater na mesma região. Então vejo como a Gol 4 tem um preço bem lateral. Tem muita dificuldade de passar dessa parte superior, que é a região dos R$ 29, R$ 30, e tem encontrado suportes importantes aqui na região dos 7, certo? Lá em 2016, chegou a bater em R$ 1,05. Então, veja aqui que desvalorizou bastante. Quem acreditou na companhia nessa época teve aí um retorno interessante. Mas nos últimos anos, são 3 anos de queda, 56% no ano passado, em 2021, 31%, e 2022, 32%. Chegou a cair bem mais na época da Covid, né?
Gol 4 chegou a cair 87%. E se fosse voltar lá para a região de topo, teria um potencial de valorização. Topo histórico da companhia está lá nos R$ 72. Zona que bateu em 2006, desculpa, 850% de alta. Azul 4, como é que tá a situação? Azul 4 no ano, mesmo resultado, 2% de alta, após 3 anos consecutivos também de queda. Ano passado, caindo 54%, 2021, 38%, e em 2020, 32% de queda. Sendo que, na época da Covid, a Azul 4 bateu aqui, ó, R$ 8,74. Então, ela é uma das ações que está operando em região de mínima histórica, certo? Quer dizer, próximo de mínima histórica. Daqui, da região que ela está agora, para a mínima histórica, de Azul 4, nós estamos a uma distância de 20% arredondando. E caso volte lá para o seu topo histórico, R$ 62,87, teríamos um potencial de valorização aproximadamente 450%, 460%, beleza?